coletou amostras de regiões nunca antes tocadas e trouxe de volta material que está reescrevendo tudo o que achávamos saber sobre o nosso satélite natural. E nas análises dessas amostras, cientistas chineses encontraram algo que pode mudar o futuro da vida na Terra. Um mineral nunca visto antes. Um cristal transparente que contém um elemento capaz de gerar energia limpa e praticamente ilimitada. Nos próximos minutos, você vai entender o que a China descobriu e por que isso importa muito mais do que parece. O problema com a Lua é que quanto mais aprendemos, mais misteriosa ela se torna. A Terra é estranha, não apenas porque tem pessoas vivendo nela, mas porque não se comporta como os outros planetas rochosos do sistema solar interior. Vênus é quase idêntico à Terra, em tamanho e peso, mas não tem lua nenhuma. Marte tem 2 luas, mas são minúsculas. A maior tem apenas 22 quilômetros de diâmetro. Você poderia colocar as 2 luas de Marte dentro da cidade de São Paulo. Agora olhe para os gigantes gasosos. Júpiter é 318 vezes mais massivo que a Terra. E ainda assim, suas luas têm praticamente o mesmo tamanho que a nossa. Parece estranho, não é? E é estranho. Cientistas ainda estão tentando entender como a Terra acabou em uma situação tão incomum. E é por isso que estudamos a Lua. Quando a NASA enviou astronautas para caminhar na superfície lunar nos anos 60 e 70, eles trouxeram muitas rochas. E uma das primeiras coisas que os cientistas notaram foi que as rochas da Lua tinham características semelhantes às rochas da Terra. Se os 2 corpos tivessem se formado separadamente, seriam feitos de materiais diferentes. Mas não são. São como gêmeos idênticos. A teoria dominante é que a Terra foi atingida por um planeta do tamanho de Marte há cerca de 4,5 bilhões de anos. O impacto liquefez os 2 planetas e arrancou um pedaço da Terra para o espaço. Esse pedaço se tornou a Lua. Por décadas, tudo o que sabíamos sobre a Lua vinha de um único lado, o lado que sempre aponta para nós. A Lua tem uma rotação sincronizada com a Terra. Isso significa que ela leva exatamente o mesmo tempo para girar em torno de si mesma que leva para orbitar a Terra. O resultado disso é que sempre o mesmo lado fica virado para nós. O outro lado, que é chamado de o lado oculto, nunca foi tocado por missões humanas. Nunca foi amostrado. Era um mistério completo. Até janeiro de 2019. A missão Change 4 pousou no lado oculto da Lua. Foi a primeira vez na história que qualquer espaçonave da Terra fez isso. O local escolhido foi a cratera Von Karman, dentro da bacia do Polo Sul Aitken, a maior, mais profunda e mais antiga cratera de impacto conhecida na Lua. Ela tem 2.500 quilômetros de diâmetro. Para uma comparação rápida, é quase do tamanho da Índia. O asteroide que criou essa cratera penetrou 13 quilômetros na crosta lunar, expondo rochas das profundezas da Lua. E era exatamente isso que os chineses queriam estudar. O rover Yutu-2 explorou a cratera e encontrou algo que nunca havia sido visto em amostras lunares antes: rochas do manto lunar. O manto é a camada espessa de rocha semissólida que separa a crosta externa do núcleo interno. Os astronautas da Apollo nunca trouxeram material dessa região. Assustador? Com certeza. Mas também é fascinante. Essa descoberta deixou os cientistas querendo mais, muito mais. Em dezembro de 2020, a missão Change 5 fez algo que não acontecia há muitos anos. Trouxe amostras da Lua de volta para a Terra. Foram 1.731 gramas de rochas e poeira lunar coletadas de uma região chamada o Oceano das Tempestades, no lado visível da Lua. Mas havia uma diferença crucial.
A Change 5 pousou em uma área geologicamente muito mais jovem do que os locais das missões Apollo. E foi nessas amostras que os chineses encontraram algo extraordinário, um mineral nunca visto antes na Terra ou na Lua. Eles o chamaram de Changesite em homenagem à deusa chinesa da Lua. É um cristal transparente, incolor, menor que a largura de um fio de cabelo humano. A equipe do Instituto de Pesquisa de Geologia de Urânio de Pequim levou meses para isolar uma única partícula cristalina de 10 micrômetros entre mais de 140 mil partículas de solo lunar. A descoberta tornou a China o terceiro país do mundo a identificar um novo mineral lunar, depois dos Estados Unidos e da Rússia. Mas o que torna esse cristal tão importante não é a sua raridade, é o que ele contém: hélio 3. O hélio 3 é um isótopo raro que praticamente não existe na Terra. O nosso campo magnético bloqueia os ventos solares que o transportam, mas a Lua não tem essa proteção. O hélio 3 tem se acumulado na superfície lunar por bilhões de anos. E o que isso importa, você se pergunta? Bom, o hélio 3 é considerado o combustível perfeito para reatores de fusão nuclear. Diferente da fusão com deutério e trítio, a fusão com o hélio 3 não produz nêutrons radioativos. Energia limpa, segura, praticamente ilimitada. Estima-se que existam apenas de 15 a 20 toneladas de hélio 3 explorável na Terra. Na Lua, pelo menos 1 milhão de toneladas. As descobertas da Change 5 foram revolucionárias, mas os chineses não pararam por aí. Em junho de 2024, a missão Change 6 completou algo ainda mais extraordinário: o primeiro retorno de amostras do lado oculto da Lua na história da humanidade. A sonda pousou na bacia do Polo Sul Viking, a mesma região onde a Change 4 havia explorado 5 anos antes. Em apenas 48 horas, coletou 1.935 gramas de rochas e poeira usando uma broca e um braço robótico. Quando os cientistas começaram a analisar esse material, encontraram coisas que ninguém esperava. Primeiro, a rocha mais antiga já descoberta na Lua. Um fragmento de basalto vulcânico de 4,2 bilhões de anos. É mais antigo que qualquer amostra trazida pelas missões Apollo. Mas aqui está a surpresa. Eles também encontraram rochas vulcânicas muito mais jovens, com cerca de 2,8 bilhões de anos. Isso vai contra tudo o que se pensava sobre o lado oculto. A teoria era de que o lado oculto da Lua esfriou muito mais rápido que o lado visível, porque não recebia o calor irradiado pela Terra primitiva, que ainda estava incrivelmente quente e vulcanicamente ativa. Mas as amostras mostram que o lado oculto teve atividade vulcânica por mais de 1 bilhão de anos a mais do que se acreditava. A Lua não foi uma rocha morta por tanto tempo quanto pensávamos. E as descobertas continuaram. A Change 5 já havia encontrado algo surpreendente: água na Lua. Não em crateras sombreadas nos polos, onde sempre se esperou encontrar gelo, mas em um lugar completamente inesperado, nas encostas de um vulcão. A água foi encontrada dentro de um mineral chamado UMF1, um sal hidratado. As moléculas de água estão quimicamente ligadas ao mineral, como gelo e rocha fundidos em uma única coisa. E isso muda tudo sobre onde podemos construir uma base lunar. Se a água não está limitada a crateras polares, missões futuras podem pousar em praticamente qualquer lugar. Mas a Change 6 revelou algo muito mais profundo. Os cientistas mediram o conteúdo de água do manto lunar do lado oculto pela primeira vez e descobriram que é significativamente menor que o manto do lado visível. Isso sugere que a Lua tem uma distribuição interna assimétrica de elementos voláteis. Os dois lados são fundamentalmente diferentes não apenas na superfície, mas também nas profundezas. A assimetria lunar vai além da água. O lado visível tem vastas planícies de basalto escuro. O lado oculto
quase não tem. A crosta do lado oculto é significativamente mais espessa. E a atividade vulcânica dos lados, por sua vez, foi diferente em intensidade e duração. E por que isso? Bom, os cientistas ainda não sabem completamente, mas as amostras da Change 6 estão começando a revelar a resposta. Uma teoria é que o impacto gigante que criou a bacia do Polo Sul Aitken, há mais ou menos 4,2 bilhões de anos, alterou fundamentalmente a estrutura interna da Lua, criando diferenças que persistem até hoje. Agora, pense no que está acontecendo aqui. Por décadas, tudo o que sabíamos sobre a Lua vinha de 6 missões Apollo que exploraram uma área combinada de apenas 25 km². Isso é 1/5 do tamanho do parque da Disney. Se um alienígena pousasse na Terra, caminhasse pelo Magic Kingdom por algumas horas e depois afirmasse que conhece tudo sobre o nosso planeta, seria ridículo. Mas era basicamente isso que estávamos fazendo com a Lua. A China mudou o jogo. Eles foram onde ninguém mais foi, trouxeram material que ninguém mais tinha, e estão descobrindo coisas que reescrevem nossa compreensão de como a Lua, e por extensão a Terra, se formou. O mais fascinante é que quanto mais descobrimos, mais percebemos o quanto ainda não sabemos. E a China não vai parar. A Change 7, planejada para 2026, vai explorar o Polo Sul lunar em busca de gelo de água e outros recursos. A Change 8, em 2028, vai testar tecnologias para a utilização de recursos lunares. O objetivo final? Uma base lunar permanente antes de 2030. Enquanto isso, a NASA está correndo para retornar astronautas à Lua com o programa Artemis. Uma nova corrida espacial está em andamento. Mas desta vez, não é sobre bandeiras e pegadas. É sobre recursos, sobre energia, sobre o futuro. O hélio 3 que a China encontrou poderia, teoricamente, alimentar a civilização humana por milhares de anos. A água descoberta nas amostras pode sustentar colônias lunares permanentes. Os minerais identificados podem conter materiais essenciais para tecnologias que ainda não inventamos. A Lua não é mais apenas um destino romântico no céu noturno. É um território, um recurso e possivelmente a chave para o próximo capítulo da humanidade. Nós olhamos para ela toda noite há milhões de anos. Mas só agora estamos começando a entender o que ela realmente é e o que pode significar para o nosso futuro. Você não é apenas um observador dessa história. Você está vivendo no momento em que ela está sendo escrita.